Fala aí, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vamos falar sobre os próximos confrontos do Flamengo. O Flamengo se prepara para encarar o Vasco e também o Fluminense em jogos decisivos. Como será que o time vai sair desses duelos históricos? Vamos analisar as expectativas, também teremos um debate. Será que o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo? Vamos analisar os pontos fortes e os desafios que o Flamengo já teve ao enfrentar, né, o Fluminense nessas partidas. Fique ligado porque vamos discutir tudo sobre esses confrontos imperdíveis. Já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. Vamos pro corte. Carnaval, depois de 2 dias de folga após a vitória sobre o Vasco. No último sábado, estádio Newton Santos, o Engenhão, 1-0, gol de Bruno Henrique na primeira perna da semifinal do Campeonato Carioca. Então o Flamengo volta a treinar, vai ter a semana cheia, não tem nenhum compromisso até o jogo da volta com o Vasco, sábado, 17h45, no Maracanã. Pode perder até por 1 gol de diferença, que avança a sua 7ª final consecutiva de campeonato estadual. O Flamengo vai tentar recuperar alguns jogadores aí para esse jogo. Ficaram fora também por conta do gramado sintético, até não forçar tanto assim, como o Alexandro e o Juninho. Eram questões musculares, já fazem atividades no gramado, mas esperam pouco mais, assim, sempre com aquele mantra, entre aspas, do Felipe Luiz: não vou matar nenhum jogador no Campeonato Carioca. Então ele está trabalhando muito com isso na cabeça. O De La Cruz, com algumas questões sempre no joelho ali, ele não atua em pisos com gramado sintético. Foi assim no estádio Newton Santos, já tinha sido assim no ano passado em Allianz Parque, Newton Santos também. Então o De La Cruz deve voltar a atuar normalmente no sábado no Maracanã, gramado natural. Então o Flamengo tem isso bem estipulado na cabeça do técnico Felipe Luiz. Preparação da semana, deixar os jogadores muito bem em forma, porque essas semanas cheias são muito importantes. Daqui a pouco elas vão rarear com o início de Brasileiro e também Copa do Brasil, Libertadores, tem o Mundial no meio do ano. Então o Flamengo sabe muito bem disso, tem um planejamento estipulado com a comissão técnica e também com a diretoria. Então é isso, o Flamengo segue essa preparação durante essa semana. E aí, mais uma vez, como eu disse, sábado, 17h45, tem o confronto com o Vasco de volta no Maracanã, segunda perna da semifinal do Campeonato Carioca. Muito bem, Pedro Henrique Torre com as informações do Flamengo. Flamengo e Vasco, primeiro jogo então já 1-0, o que deixa o Flamengo ainda mais confortável para essa segunda partida. O Flamengo só precisava do empate para avançar para a final, Elton. E acabou vencendo o jogo, acabou sendo superior no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi bem ruim do clássico, das duas equipes. O diferencial do Flamengo, a gente sabe, o jogo coletivo muito bem encaixado, um time de muita intensidade, o Bruno Henrique fazendo diferença lá na frente, né? Fazendo o golaço, deixando o Flamengo com essa vantagem. A vantagem é muito boa e é uma vantagem gigantesca para o Vasco tentar tirar, né? Olhando pelo lado Cruz Maltino, é uma equipe que ainda não conseguiu evoluir na temporada e a gente sabe que desde que o Fábio Carille assumiu, ele seria criticado por isso, se o time não encontrasse uma formação mais consistente em curto prazo, porque o torcedor do Vasco já está impaciente desde a temporada passada. O time até viveu situação tranquila no Campeonato Brasileiro na questão de não brigar contra o rebaixamento, mas ficou ali no meio da tabela e não saía dali, não conseguiu evoluir na temporada passada. Mudança de comando e um time que também nesse ano de 2025 mostrou muito pouco, né, de esperanças de que a temporada vai ser diferente. Vai enfrentar um adversário que vive uma situação totalmente oposta, né? Uma equipe que já, mesmo com um trabalho curto, né, que a gente pode considerar curto do Felipe Luiz, assumiu no fim da temporada passada, já com 2 títulos e tentando um terceiro, né? Porque conquistou com muitos méritos a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa do Botafogo e agora tem esse favoritismo no campeonato estadual.
Então, para o Vasco é muito complicado. Vai tentar vencer a partida por 2 gols de diferença, né, para tentar aí uma classificação, sonhar com uma classificação. O Flamengo tem essa vantagem que é muito boa de perder até por 1 gol de diferença. Uma equipe que tem melhorado o seu sistema defensivo também. Mais um fator para o Vasco se preocupar. Apesar de ter um cara que faz muita diferença lá na frente, que é o Verratti, é um time que ainda não conseguiu usar a sua criatividade ao seu favor. Porque na teoria tem um meio-campo que poderia funcionar melhor, né? Principalmente tendo um Payet que não convenceu ainda em 2025. Aliás, com a camisa do Vasco, vive lampejos de grande jogador. E o Felipe Coutinho, que também ainda não é aquele jogador que se esperava. Quando retornou ao futebol brasileiro, quando se recuperou de lesão e quando ficou à disposição da equipe titular. Então, é um clássico talvez um pouco mais confortável, entre aspas, para o Flamengo por conta do regulamento, por conta da vantagem, mas também é um clássico onde, se o Flamengo quiser controlar o jogo, vai conseguir, porque o estágio de trabalho é muito mais avançado, tecnicamente é uma equipe muito melhor, mas a gente nunca pode desconsiderar um clássico, né, Marcelo? Eu acho que isso pesa bastante num jogo como esse, apesar de toda a vantagem que o Flamengo tem diante do seu maior rival. Pois é, Elton, se tem uma notícia boa, é o primeiro tempo do jogo de ida. Foi um Vasco realmente que conseguiu anular um Flamengo, algo que não tínhamos visto ainda nesta temporada. O primeiro tempo do Vasco e o Flamengo foi melhor do que o Flamengo, algo que também não imaginávamos. O jogo ele foi bem truncado, mas acho que o Vasco conseguiu neutralizar o Flamengo, porque sem a bola se permitiu jogar de uma maneira mais reativa, né? Uma equipe que tentou fechar muito mais os espaços, principalmente no meio-campo, né? O Flamengo usa muito o meio-campo e o Arrascaeta começou a partida como titular, dando um pouco mais de dificuldade. O Vasco jogou com 3 volantes, então o Arrascaeta tinha que sair ali dessa faixa central do campo para jogar mais pelos lados, e aí criou um pouco de desconforto, que no segundo tempo isso se estabilizou. Então o Vasco pode usar esse exemplo do primeiro tempo, sim, para tentar neutralizar o Flamengo. Mas aí vem o lado de ter a bola. E ter a bola para o Vasco vai ser muito importante nesse jogo, porque precisa vencer, e vencer bem, né? E vencer por 2 gols de diferença. É isso que tem pesado também para essa equipe. É um time que não consegue ficar muito tempo com a bola e poderia controlar mais o jogo. Então, isso, a primeira metade, eu acho que pode ser levada como exemplo, sim, mas a segunda metade, que é ter a bola, o Vasco precisa voltar a ter. Né, e voltar a ter contra o adversário mais difícil para ter a bola, né? Porque o Flamengo é um time que morde muito, recupera a bola rapidamente, faz essa marcação-pressão, gosta dessa intensidade, perde e pressiona. Então, para o Vasco é um desafio muito grande para um time que ainda não conseguiu, né, consolidar esse tipo de jogo em 2025. E aí acaba se cansando muito, realmente foi o que aconteceu no segundo tempo do Vasco. E aí vem o Flamengo muito mais eficiente, com o rei dos clássicos, e faz 1-0. Seguinte, envolve Santos, Flamengo e Internacional. E eu estou falando do Thiago Maia, e é uma novela que, olha, está se estendendo durante muito tempo. Mas o Internacional postou agora uma nota dizendo que o jogador fica no Colorado depois das negociações sem sucesso para ele se mudar para o Santos. O clube divulgou essa nota, então, confirmando a reintegração do atleta. De acordo com o Colorado, o atleta vai realizar atividades específicas no centro de treinamento depois do período ausente dos treinamentos regulares para se condicionar e aí, então, ele se junta ao restante do grupo. Na nota, o Inter ainda criticou o Flamengo e também o Santos pela condução das negociações, afirmando que a saída do atleta não se deu por, abre aspas, razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, fecha aspas. O Flamengo também divulgou uma nota sobre o jogador, disse o seguinte: o Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Esporte Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 2024 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, CNRB, da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. Então, por hora, Thiago Maia
fica no Internacional ou volta do Internacional mesmo sem ter ido. Olá, pessoal, mais um vídeo no... Fui na direção dele e falei, você tá errado. Aí, eu tô errado? Falei, você tá errado. Ele tava perto dos filhos da esposa. Falei, você tá errado. Aí ele, por quê? Eu falei, você não tá considerando na equação a sua identificação com a torcida, que você é Flamengo e que você fez história no clube. Aí ele ficou parado assim pensando. Eu acho que aí tá até aí na nossa tela o invencível Felipe Luiz. Felipe Luiz é o técnico com maior invencibilidade no futebol brasileiro. Ele não passou por momentos de turbulência ainda no Flamengo. O Bruno falou ali, ó, perdeu 4. Amigo, não dá pra você cravar nada, por quê? A gente viu grandes treinadores que passaram pelo Flamengo, como o Sampaoli, como o Tite, como tantos outros que a gente pode citar aqui. Saiu o gol, Tite! Paulo Souza. Saiu o gol, né, Tite? No momento de turbulência, a torcida queria a cabeça do treinador. Então, pra eu entender que o Felipe Luiz tem a condição de fazer, e eu acho que como profissional ele tem condição, a torcida vai ter que ter paciência. Eu vou dar um exemplo. O Real Madrid acabou de ganhar do Atlético de Madrid. Mais uma vez, o Simeone enfrentou o Real Madrid, que perdeu 2 finais. O Atlético de Madrid perdeu 2 finais para o Real Madrid. Sabe desde quando que o Simeone está no Atlético de Madrid? Há uns 15 anos já. 14 anos. Viu? Quase. Desde julho de 2011. Você imagina que algum cenário no futebol brasileiro, algum técnico ficando 5 anos além do Abel Ferreira? E numa equipe que não ganha todo ano. Esse que é o Atlético de ponto. Madrid. O Carlo Ancelotti, por exemplo, tá super questionado. O cara virou a camisa do time já. Ele virou a camisa do time. Já tem alguns meses que a galera fala que vai contratar outro, Xabi Alonso aí, enfim. E só ganha, hein? E só ganha. O caso do Felipe Luiz, eu vou retornar aqui e vamos no túnel do tempo, não tão longe assim, mas quando o Felipe perde pro Fluminense. Né? Ele começa... E aí todo mundo já, nossa, primeiros jogos dele já arrumou o time, arrebentou, perde Fluminense e já começa a desconfiança. Não tá pronto. Não tá pronto. Então eu acho que o Felipe vai passar pelo primeiro momento realmente de prova dele nesse início de Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, aí vem Copa do Brasil, já daqui a pouco vem o Mundial de Clubes. Então esse início eu acho que vai ser muito importante pra gente ver de fato até onde vai esse crescimento do Felipe Luiz no Flamengo. Sim. Por isso, ele chega no ano passado sem tanta responsabilidade assim. Sim. Né? Vai muito bem, conquista a Copa do Brasil, vai muito bem no Campeonato Brasileiro também, consegue ajustar o time ali de forma muito rápida. O início de ano, a equipe está jogando um futebol redondinho, está muito bem, mas ele terá pela frente, pela primeira vez, uma pancada de calendário mesmo do futebol brasileiro, que você começa o Campeonato Brasileiro, vem Libertadores. O Flamengo não ganha, Pedrosa, um jogo fora de casa na Copa Libertadores desde 2022. Desde muito 4x0 no Racing. Tempo, desde o quadro no Vélez. E por ali passaram bons treinadores. Com certeza, também. e bons times. Mas Bons tivemos bons trabalhos. Né? Essa é uma realidade. Agora parece que estamos começando. Papa, o Felipe Luiz não tem uma temporada como treinador ainda. Não dá pra gente cravar nada. Não dá pra cravar. Consegue entender que ele tem um potencial enorme? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que ele tem tudo pra ser um dos melhores treinadores da nova geração. Mas enquanto ele não passar por provas de fogo que os grandes treinadores já passaram, não dá pra cravar nada. A Raíza deu um exemplo bom aí do Fla-Flu. E vocês se lembram do Fla-Flu? O Flamengo fez um primeiro tempo fantástico. Era pra ter metido nos 3 ou 4 no primeiro tempo. A bola não entrou. É o famoso jogo que o Renato gosta muito de fazer isso. O segundo tempo foi muito ruim. O segundo tempo foi ruim. A bola não entra. O Fluminense tem condição de vencer esse Flamengo do Felipe Luiz, ou David Chá? Tem. Caso uma final aconteça entre Flamengo e Fluminense? Que deve acontecer. Sim. Tem condições. O Fluminense é o time que mais é a pedra no sapato do Flamengo nesses últimos anos. De 2019 pra cá, Papa, tem algum time aqui no Rio que seja tão pedra do sapato? Eu não vou dizer que é pedra no sapato. Na verdade, o que eu considero o Fla-Flu, o clássico totalmente imprevisível. Pois é um clássico que o Fluminense pode estar. Já aconteceu o Fluminense com um motimaço e o Flamengo com um time com um técnico ruim, desencontrado, aí vai lá o Flamengo ganha do Fluminense. Ou o Flamengo tá bem pra caramba, o Fluminense com um time fraco vai lá e ganha do Flamengo. Você lembra qual foi a última goleada do Flamengo no Fluminense? Cara, tivemos algumas goleadas de 4, de 5, coisas assim, tipo, durante Carioca. A última. Não, tem tempo já. Mas 2006, tudo bem. O Fluminense quase ganhou, 20 anos. O Fluminense ganhou agora, mas eu costumo dizer assim, no agregado ficou 4-3 aquela final. Mas o Fluminense goleou num jogo. Sim. Então teve a goleada, mas de 4-1, né?
E o Flamengo, inclusive, estava no jogo, aí toma... O Flamengo se abre, na verdade, para tentar... O resultado acaba tomando... tem goleadas que tem uma explicação diferente da... Não, aquele jogo o Flamengo jogou muito mal. O primeiro tempo era Não, pra ter sido jogou mal, 5x0 jogou Fluminense. Muito mal. Naquele Muito primeiro mal. tempo. Jogou mal, mas eu tô Segundo falando até que o foi Flamengo- melhor um pouco. Eu tô falando Mas que depois que primeiro já tempo tá... Que o Fluminense quando o Fluminense amplia, é porque o Flamengo se abre demais para ir pra cima mesmo, para tentar alguma Tentar coisa. fazer um gol, né? Um desespero. Mas a gente pega as goleadas... são... Cara, tudo bem, você falou desde 2006. Mas que o Fluminense é a pedra do sapato do Flamengo, eu acho que é o seguinte. Eu acho que os dois... são a pedra do sapato do outro. Se você pegar os últimos 5 cariocas, o É Flamengo histórico isso. o Flamengo ganhou 3, o Fluminense ganhou 2. Foram 4 finais Fla-Flu nos últimos 5 anos. 2 pro Flamengo, 2 pro Fluminense. E seguidas, 2 para cada um. E não conseguem ser 20, tri em cima 21, do outro. 22, O Flamengo 26. foi tri em cima do Vasco, o Flamengo foi tri em cima do Botafogo. Mas o Flamengo não consegue ser tri em cima do Fluminense. É impressionante. Mas de 19 pra cá, o Flamengo tá muito acima dos outros financeiramente. Só mas- agora que o Botafogo igualou. Mas o Fluminense... Mas o Fluminense não tinha- não peraí, tinha o esse Fluminense, dinheiro. mas o Fluminense Ia também... conseguir rivalizar. mas o Flamengo também não tinha. O Flamengo fez a administração e De comprou. 19? 19 pra cá, O eu tô Flamengo, de falando. uns tempos pra cá, o Flamengo foi fazendo a administração e foi contratando e foi crescendo. Agora, o Fluminense montou um time forte mesmo assim. Mesmo E assim. ganhou Libertadores. Então, isso também, se você pegar e falar, o Flamengo perdeu pro Fluminense ano passado, ou perdeu há 2 anos, já era um Fluminense que estava se formando para ser campeão da Libertadores. Mas então, tô falando de Fluminense de 20 hoje é um 21. equilíbrio. 21, Flamengo disputando o título brasileiro com o Atlético Mineiro. O Flamengo perde. Qual é o único time que o Flamengo perde os 2 jogos? Fluminense. É uma pedra no sapato, Papa. Os É o números maior dizem clássico do Rio de Janeiro. Não é o Hoje eu maior acho que é o clássico maior do Rio de clássico, mas Janeiro. não é o maior Mas clássico. atualmente, Aí vai machucar o coraçãozinho do amigo aqui. 10 jogos Flamengo e Fluminense. atualmente, o clássico mais Deve ser disputado equilibrado. é Fla-Flu, sem Não, dúvida. mas não é possível que não seja equilibrado. É equilibrado. É Pega os equilibrado. O Ilan últimos fala 30, isso faz toda igual o hora. Vasco, O Ilan- faz igual todo do todo Vasco. programa o Ilan fala isso. Você consegue pegar os últimos 30, igual fizeram com o Vasco? Olha só. Equilibrado é. Galera, agora uma pausa rapidinho para dar uma notícia que é importante, apesar de ser triste. Hoje, na minha visão, o Fluminense ele é um time que, mais do que só ser a pedra no sapato do Flamengo na questão esportiva, o Fluminense não tem medo do Flamengo. O Fluminense, quando entra nos jogos para jogar contra o Flamengo, ele entra como se fosse o jogo da vida. E talvez em alguns jogos, Papa, o Flamengo ele era tão superior ao Fluminense que o Flamengo entrava com uma postura de salto alto, no sentido de podemos ganhar, nós somos os melhores e tudo mais, enquanto o Fluminense, mesmo tendo um time mais limitado, entrava como se fosse o jogo da vida. Entrava para suar sangue. E diferentemente do que tem acontecido com o Vasco, que às vezes entra para suar sangue e mesmo assim não consegue vencer, Era o isso que eu ia Fluminense ia perguntar. O lá e Vasco não conseguia. entra pra sua Mas o É- Vasco é já isso que eu foi tô te assim. falando. O Vasco já foi O assim. Vasco já foi assim. O Vasco já foi assim. O Botafogo foi muito tempo assim com O o Flamengo clássico também. entre Vasco e Fluminense, muitas e muitas vezes, já foi assim também. O Vasco com time horrorosos. Horrorosos. O Você Fluminense- sabe qual é o time que o Zico mais sofria? Botafogo. Botafogo. O Fluminense Isso como torcedor. Com Como time torcedor. de campeão brasileiro, com time Fred, Deco e tudo mais. O Vasco Apanhava ia lá do com Vasco. um time completamente limitado e ganhava do Fluminense. Então, assim, são coisas do clássico. São coisas inexplicáveis. Hoje, eu não encaro essa discrepância como algo Ó, o João, absurdo. João tem aí os números. 30 Olha os jogos. números aí. Nos últimos 30 jogos, são 11 vitórias do Fluminense, 7 empates e 12 derrotas. Isso é o número do Flamengo. Né? Então, 11 vitórias do Flamengo, 12 derrotas e 7 empates. Então, peraí. Bem equilibrado, hein? O Flamengo tem uma vitória a mais. Uma vitória a O mais. Flamengo tem uma vitória a mais. Não, o Fluminense tem uma vitória. Ah, então o Eu Fluminense... tinha entendido olha- 12 vitórias Pablo. do Flamengo, Deixa 2 eu do pa- Fluminense. Deixa eu passar. 12 derrotas do Flamengo enfrentando o Ah, Vou tá. passar aqui. Nos últimos 30 jogos, o Papa pediu pra fazer aqui o apanhado Tá geral. mal aí, Papa. Tá mal aí. achando, Não, é um equilíbrio. achando Não, que o não Flamengo... achava Tá não. mal, Arão! Não, olha só, eu falei aqui que tinha um equilíbrio. Eu falei que eu tinha certeza do equilíbrio. Deixa eu passar É a um informação jogo. pro público aqui. Os últimos 30 jogos entre Fluminense e Flamengo. 12 vitórias do Fluminense, 11 vitórias do Flamengo e 7 empates. Ou seja, nos últimos 30 jogos, o Flamengo apanhou mais pro Fluminense. E aí, Papa? Mas do ano passado pra cá, são 6, se enfrentaram 6 vezes, 3 vitórias do Flamengo, 2 empates e só uma derrota. Então, nos últimos 6 jogos... Tudo tem um recorte. Mas do ano Nesse passado pra recorte cá, dos- Fluminense nesse horroroso no recorte- passado, pô. Nesse Se pegar recorte dos últimos 30, 8 meses. Nesse dos últimos recorte 8 dos meses. 30, nesse recorte dos 30 que estão falando, o recorte dos 30, é importante dizer que tem a fase do Marcelo voltando, tem os 2 títulos do Fluminense, tá? Se pegar um recorte maior dos 50, o Flamengo vai ter mais. Ah, agora... Pega logo dos 100.
Pega da história, então. Pega o cruzamento que vai da ver. história. E vou te Pega falar na mais, história, hein? Vou te então, falar João. mais pra Vai na Agora você. são história. 20 a mais. A história são 20 a Pega mais. a história. Vou te falar mais O pra Washington você. e Assis, Zico. Pega logo tudo, então. São 91 jogos. 91 jogos. 37 vitórias do Flamengo. 37 vitórias do Flamengo. 91 24 jogos só? empates. jogos, mas Não, é o tem quê? mais. Isso aí, Não, é Brasileiro. só no brasileiro. No Brasileirão. E são 30 derrotas pro Fluminense. O Flamengo tem mais vitória. Tem mais vitórias. Tá. É, mas é pouco. Mas no- enfim, no geral são 20 a mais. atualmente. Dito isso, é equilibrado. Se tem uma equipe que não tem medo do Flamengo, é o Fluminense. Mas eu não falei Sem o dúvida contrário, eu alguma. falei que era mais equilibrado. É o clássico mais É equilibrado. o mais equilibrado. É o imprevisível. Cansei de falar isso. De E eu vou fato. te falar uma coisa aqui pra você dormir bem hoje à noite. O Flamengo salvou o Fluminense do rebaixamento ano passado. Ah, com aquela derrota? O Flamengo fez inclusive o gol de empate contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada com Everton Araújo, que teria rebaixado o Fluminense. Só aquele golzinho já salvou o Fluminense. Cara do papo. Falando O Flamengo do Fluminense, demitiu o Não sabia disso, Diniz com aquela vitória de 1-0 e o Flamengo perdeu pro Fluminense na volta. Olha quanta coisa. É verdade. Ele não 3 pontinhos na conta do O Flamengo. Flamengo perdeu os dois jogos. né? Não, ganhou o primeiro, demitiu o Diniz. Ganhou o primeiro aquele e gol o Pedro de perdeu o pênalti. segundo. O papai tem que agradecer o filho, né? Eles gostam de chamar de papai. O Flamengo é mais antigo que o Fluminense, eles chamam de papai. Eles falam, papai. Quem é o pai de quem, Papa? O Flamengo é muito mais antigo, cara. O Fluminense, os caras foram fazer. Meu irmão, o clube já existia. É como se os jogadores do Fluminense saíram e foram contratados pelo Flamengo. É porque o Flamengo não tinha futebol, era remo. Mas os jogadores saíram dali pra jogar aqui, mas o Flamengo já existia. Esse papo de pai, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Segundo o José Ilan, o papai é pesado. Será É. que o Ilan tá Só acompanhando que a ele gente? não é papai de ninguém. Porque se ele estiver acompanhando a gente, ele deve estar louco. Deve agora. vai ligar aí, vai ligar no Skype. Filhão é bombadão também, tá? Ó, o Fluminense se recuperou porque os atletas do elenco voltaram à sua forma física ou os 11 reforços que auxiliaram para a nova fase do elenco do Ó, e tem a Fluminense pergunta aí, ó. fizeram a diferença? Se o Não Ilan foi. demitido? O Ilan não foi demitido. Ele vai passar pano, eu acho que foi. Ele Ninguém tá- falou nada ainda. Veio aqui um o dinizista seguinte, pra representar o Ilan. É o novo ó. substituto aí, ó, do Ilan, ó. Pro Ilan, quanto ficou aí? 8-3. Foi lavada de qualquer jeito. É, 8 o a Pedro 3. também, se estivesse jogando, era o Pedro. E hein? agora eu quero ver. Era o Pedro. Pra finalizar, agora eu quero ver. Olha lá, ele tá em choque. O Papa O tá em diretor choque. falou que é poupa tempo. Eu já esperava essa daí. Eu já esperava. Travou o papo, hein, galera? O Felipe Luiz é melhor. O Felipe Luiz... Não, o Felipe Luiz é melhor. Como jogador. O Felipe Luiz tá surpreendendo. Verdade. Vou usar a fala do Pedrosa. O tempo no comando do Palmeiras trabalha a favor do Abel. O tempo Sim. que ele tem trabalha a favor dele. O tempo... Mas o isso tempo, também é mérito do trabalho dele. Não, tudo bem, mas ele tem sido muito contestado lá, tá? Muito. Tá, é verdade. O Felipe, Tem mesmo. o Felipe não tem sido contestado. O Abel é mais vitorioso como técnico do que o Felipe Luiz. O Abel tem mais caixa, o Abel tem mais idade, o Abel tem mais experiência. Né? Ele já tem, inclusive, condição de ir para a seleção brasileira. Seria um ótimo técnico para a seleção brasileira. Felipe Luiz? É o meu nome para a seleção brasileira, o Abel Ferreira. É O meu Abel nome. Ferreira? É, para a seleção brasileira. Eita. E o Felipe Luiz? Ele seria o meu nome se caso o Dorival saísse, que eu gosto muito do Eu Dorival. não queria tá? o Abel na seleção, não. Eu acho que o nome seria Abel Ferreira. Não queria, não. Excelente técnico, mas não queria na Dito seleção. isso, o não. Felipe Luiz tem muito mais potencial que ele e no recorte recente o Felipe Luiz é monstruoso. Felipe Luiz. Abel, Acho que ele já mudou de opinião com relação a mim. Ó. Ele estava falando que era o teu dia mais... Acabou já, você destruiu tudo isso agora. desmoronou. Você falou que o Abel é mais Erivaldo, técnico, que ele ganhou obrigado, mais, que não obrigado. sei o quê. Queria ele na seleção. Obrigado, seleção. Erivaldo Cardoso. Obrigado. Felipe só perde para o Guardiola. Não, então, pela experiência, eu acho que para a seleção precisa de experiência. Teria que ser o Abel Ferreira. Mas o Felipe, daqui a 3 anos, seleção brasileira também. Depois de ganhar tudo no Flamengo 3 anos seguidos. Dito isso, Abel Ferreira, o técnico mais vitorioso do século XXI no futebol brasileiro. Porque o Jorge Jesus foi embora. Ah, porque... não sei porquê. Você sabe o porquê. 90 pontos no Brasileiro. Tudo bem. 5 títulos na sequência em menos de um ano. Dito isso, Mais título que derrota. Abel Ferreira. Quem é o técnico agora que tem mais título que derrota? Felipe Luiz. Obrigado. Perdeu Tchau. pra quem? Boa noite.
Aí vai nem esperar o cara tá contando a definição. Supercopa do Brasil, Taça Guanabara. Olha, eu vou te contar um negócio. Vai lá, Raíza, vota aí. O Felipe Luiz, ele tem um lastro muito interessante, né? Eu acho que ele tem muito potencial, tudo que a gente tem visto do trabalho dele, mas ele ainda não foi realmente provado. Ele ainda não teve sequer uma sequência, como eu falei, de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, aquela sequência que é bem complicada e indigesta para qualquer treinador. O Abel Ferreira faz um trabalho espetacular no Palmeiras. A gente aqui mesmo nesse programa citou em termos de contratações. O Palmeiras, durante muito tempo, não teve essas contratações de tanto impacto assim. E a gente pôde ver todo esse tempo o trabalho do Abel Ferreira. O tempo que ele está no Palmeiras, ele está com tempo sim, mas se deve muito ao trabalho dele. É mérito dele, ele conquistou essa posição de ter tantas temporadas. Desculpa, pelo amor de Deus, falar de Adriano Imperador, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. O Edmundo, Cafu, Roberto Carlos. A gente brinca, mas não tem como comparar. Ué, brinca? Você fez postzinho hoje falando que o Bruno Henrique era maior que o Edmundo. No post não fala isso. O post ainda fala bem do Edmundo. Não, maior talvez não seja, não sei, mas assim, melhor não faz isso não, não faz isso não. A carreira do Bruno Henrique é uma carreira em títulos mais vitoriosa do que a do Edmundo. Sem dúvida alguma. Isso aí a gente não tem como discutir com os números. Agora, não, como o Edmundo tem mais gols que ele no em títulos que eu digo. Também. Porque o Bruno Henrique é bicampeão da Libertadores. Não, eu citei tudo, cara. Eu citei tudo. O Edmundo tem 14 gols, se eu não me engano. Gente, Bruno Henrique e Memphis Depay. Vamos voltar. E aí? Dito isso, qual o seu voto, Papo? Não, é dito isso mesmo. Eu acho que o Memphis, pelo que tá jogando, tá carregando o Corinthians nas costas. Gostei. É isso. Gostei da sensibilidade, da lucidez. É muito anti-Flamengo. É poupa tempo, então? Papo não, mas nessa situação hoje, com o Bruno Henrique, com o que ele tá jogando, mesmo fazendo gol em decisão, eu acho que é poupa tempo. Memphis Depay. Pelo momento. Se é pra falar de momento. 4-0. Quê? 4-0 voto. Tá. Vamos lá? 12 meses. Faz o seu recorte. Xiii, vai ter gente indo embora, hein? Acho que não dá, não. Vai ter gente indo embora. Esse aí não tem como. Depay longe. Longe do Flamengo, né? Longe do título, não dá. O Bruno Henrique é pai de todos, é o cara que faz os gols dos títulos. O cara que tá sempre sobrando aí. Dito isso, Depay é melhor. Tá na pré-lista, tá na pré-lista tá na pré-lista do Dorival. Aqui, Papo, aqui pra você. Dito isso, Depay é melhor. Não, eu sou o Bruno Henrique Futebol Clube. Não, se fosse o Bruno Henrique... Fiz hoje uma matéria especial. O Bruno Henrique até de 22. Fiz uma matéria especial hoje, ser, Bruno Henrique versus Edmundo, pra mostrar que o Bruno Henrique é maior que Edmundo. Maior? Maior? É programa de esporte ou é piada? Só pra eu saber. Você sabe quantos títulos o Edmundo tem? Não, a questão pelo Vasco. Papa, título. Quantos o Bruno não é Henrique só tem? título que corresponde quem é maior ou menor. O Edmundo, ele é ídolo do Vasco da Gama e do Palmeiras. Ele é ídolo máximo de duas instituições. Nada mais a acrescentar. Duas instituições. Nada mais o Edmundo deu esporro no Rivaldo na Copa, final de Copa do Mundo. O Bruno Henrique nunca foi pra uma Copa do Mundo. O Bruno Henrique nunca jogou o que o Edmundo jogou. Dá uma segurada, Papa. Dá uma segurada. Nem começa essa discussão, pelo amor de Deus. Qualidade técnica, nem maior nem melhor. Teve um jogo do Bruno Henrique na Alemanha. Qual era o time mesmo que ele jogava na Alemanha? Werder Bremen. Que é contra o Real Madrid. Você já viu esse jogo? Jogou um jogo. Ele arrebentou o nesse Real jogo. Madrid, é verdade. Foi absurdo esse jogo. O que eu mais lembro desse jogo é o Cristiano Ronaldo. Fez hat-trick nesse jogo. O Edmundo você não lembra do Bruno O Henrique? Edmundo jogou no Flamengo, ele passou. Mas jogou Palmeiras, jogou nos dois rivais no Rio. O Bruno Henrique já de cara já jogou só no Flamengo. Agora, o Bruno Henrique jogou no Flamengo, no Malvadão e no Santos do Pelé. Mas ele não é ídolo do Santos. Eu vou reformular aqui. Pra mim, Edmundo e Bruno Henrique talvez estejam no mesmo tamanho, porque o Bruno Henrique realmente é gigantesco. A gente não tem noção porque ele tá jogando ainda, mas ele é gigantesco como ídolo do Flamengo, como jogador do Flamengo. Eu vou embora, hein, Bruno? Eu posso ir embora? Mas, como melhor, o Edmundo jogou mais. Porque o Edmundo era realmente craque mesmo. Era dos craques, né? Era dos craques, exatamente. A gente não tem como comparar. Gente, vamos voltar aqui. Voltando. Próxima. O Wesley ou Poupa tempo. Poupa tempo. Fácil. Titular da seleção brasileira. Poupa tempo, David. Quem é Hurtado? Ih. Conheço.
Hurtado é jogador de seleção Pô, também. eu tô ouvindo Bom falar jogador, agora cara. aqui. Bom Não jogador. conhecia, eu não conhecia. Bom jogador Não de dá nem- seleção. Não dá nem pra começar, Papa. Aí não dá nem pra começar. Não, eu acho que o Hurtado é bom jogador, tecnicamente, veloz também. É um cara até que vem surpreendendo. Pra você ver, ele é tão bom jogador que não é nem dos 4 grandes. É o jogador do Red Bull Bragantino que tá aí na seleção. Parabéns ao Hurtado. Dito isso. Dito isso, Ué. é isso mesmo, Raíza? Eu acho que a fase. O Hurtado tá muito bem também, tá jogando muito, é jogador de nível de seleção também. Mas eu acho que a fase do Wesley é espetacular. Né? Acho que o Wesley é hoje o melhor lateral direito atuando aqui no futebol brasileiro. Concordo. Seria indigesto pra qualquer um disputar com o Wesley. Então, o Wesley 2-0 pra seleção do Rio de Janeiro, sem clubismo, hein? Sem clubismo. Vamos pro próximo aí. Sem clubismo mesmo. Imparcialidade. Danilo ou Murilo? Difícil. Difícil, mas não impossível. Danilo. Chegou bem demais o Danilo. É? Pô, o cara encontra... Meu irmão, o cara quebra ali. Meu irmão, o cara é sinistro. O cara é sinistro. Tá apaixonado por ele. Passe maravilhoso. Maravilhado. desculpa, tô então- maravilhado, Cornetava ele na apaixonado, tô seleção? maravilhado. Você Eu acho que ele é cornetava casado. ele na seleção? Você cornetava ele na seleção? Na seleção? Não, nunca cornetei. Ah, Eu olha acho que ele é aí. casado, Papa. Eu tô maravilhado. Quem falou apaixonado foi você. Você que tem esses pensamentos sujos. David, Danilo ou Murilo? Boa disputa, mas eu também vou no Danilo. Vai no Danilo, né? Vou de Danilo. Uma palavra muda tudo, né? Muda tudo. Vou de Danilo. É isso mesmo? Eu vou nem perguntar pra Raíza também, que ela adora o Danilo também. Cara, eu sou fã do Danilo, eu amo o Danilo. Defendia muito na seleção. Eu acho que agora a galera aqui no futebol brasileiro vai poder ver realmente quem é o Danilo. Um jogador muito inteligente, um jogador que durante a carreira dele ele foi se transformando. Porque se a gente pegar o Danilo lá do Santos, ele era quase um ponta. Quando ele surge lá no Santos, ele era praticamente um ponta. Lateral E ofensivo. hoje ele é um, Gol em final de Libertadores, um zagueiro. inclusive. Gol em final de Jogou de todas- Libertadores. em todas as Mas o posições. Murilo tá muito bem também. O Murilo é um Joga muito, zagueiraço. tá Tá bem, jogando tá bem. O muito. Murilo é um zagueiraço. Um zagueiraço. Tá? Ele é um zagueiraço. Ele tecnicamente é um monstro. Um monstro na Muito bola bem. aérea, na saída de bola. Inclusive já foi lembrado em seleção brasileira também. É um zagueiro top. Top demais. Eu vou votar no Murilo. Qual Murilo é melhor, ele ou o que era do Corinthians? O do Nottingham Forest. Nottingham Forest. Melhor, Que, né? inclusive está sendo cogitado para ser vendido por 70 milhões de libras. Esse é Seria a absurdo maior isso. venda da história de um zagueiro no futebol mundial. Mas, ó, eu vou de Danilo. Dito isso, Danilo. E o Dorival escolheu ele pra seleção, né? E deixou o do Nottingham Forest. Deixou lá, não foi convocado. Eu tentei provocar aqui. Tô mas achando que vai ser mentira. 4-0, Eu vou tá? votar no Danilo, tá, Papa? Eu só queria saber o que Eu você já ia falar. eu imaginava que você ia brincar. Ah, e Lavada, sim? Só para os tricolores não próximo ele é não Ortiz, ficarem cara, não tem chateados com a gente, o Thiago Silva tá machucado. Então, se o Thiago Silva estivesse jogando, ele estaria na posição do Danilo aí, porque o Thiago Silva é o melhor zagueiro do Brasil. Meu, é melhor assim. Não é? Lembrando que vem a final aí. Vamos pro próximo aí. Então, lavada aí. Borboleta? Borboleta? Voa, borboleta! Voa, borboleta! Poupa tempo? Ah, já botou ali, ó, 4-0 já. Que isso? Já tá 4-0. Voa, São Paulo! Voa, São Paulo! Voa, borboleta, voa! A galera de São Paulo vai ter que fazer também esse, hein? Pra gente comparar depois. Pô, Ah, papel só se eles forem muito O negócio tá clubistas, ficando né? ruim pra eles, cara. Só se for muito clubista. Não tem como, irmão. Foi Pô, o Sormani que borboleta não escolheu dá, esse- irmão. Borboleta? Borboleta não dá. É, Poupa pior que- tempo, irmão. É poupa tempo, irmão. Tô tentando lembrar aqui de algum zagueiro do Campeonato Paulista que seja melhor que o Léo Ortiz e pode botar qualquer um ali que não tem. Só quando ele tava no Red Bull, né? Léo Ortiz é melhor até que o Thiago Silva Não hoje. é. Não é. É. Não é. É. Eu vou defender É, o... não. Bem, mas a Vou discussão defender, dos vou cariocas defender. aqui é... Eu vou defender Tudo José bem, mas aí a Ilanque. gente vai estar discutindo sobre carioca. De qualquer forma, são melhores do que qualquer um de Verdade. São Paulo. Léo Ortiz é poupa tempo. Boa, pra mim. Papa. Poupa tempo. Vamos Ó, vou fazer um protesto aqui que eu pedi pra colocar o Gerson no lugar do Eu acho Arrascaeta. também que era o Gerson. Que o Arrascaeta, pra mim, ele não tá na seleção do Rio de Janeiro. Mas podia ser assim. Independentemente de quem você escolher aí, só tem um voto nessa escolha aí, né, rapaziada?
Esse aí é o verdadeiro poupa-tempo. Poupa-tempo. Não tem Seja como. o Gerson, seja o É Arrascaeta. um dos maiores craques do futebol Pode mundial. juntar os dois que não vai dar Arrascaeta- ninguém. Mas o Neymar acabou de voltar. O momento O é Arrascaeta tem mais O lastro, hein? momento é história. Contradiz o tempo inteiro. Olha só, Eu Neymar vou agora. acabou de voltar. Primeira vez que você faz um programa com ele. programa Calma primeira aí, vez. Ele acabou se de contradiz voltar. 10 vezes no mesmo programa. Quem? Você. Você vai discutir com o Você Neymar? acabou de falar que era momento. É momento. Agora você falou, não, é o Neymar. É O momento, momento é do Neymar é carreira. melhor do que o do Arrascaeta. Ah, Você não, pode botar não, o momento... não. Pode... Acabou de chegar. Papa, Acabou deixa eu de te falar um chegar, negócio jogou aqui. 4 jogos. O Neymar, com uma perna e meia, joga mais do que o Arrascaeta. Mas eu não tô falando isso. Se você me perguntar em quem que eu Eu voto... quero ver a voto no galera Neymar. aí no chat. E o momento? O momento não deu ainda pra ver. Eu tô Como não percebendo que o Neymar está Como não deu? crescendo a cada jogo. Eu falei isso ontem aqui, que o Jorge Jesus queimou a língua. Eu falei Verdade, falou. Ué, mas Foi o de prova. Danilo, então? O momento do Danilo, que jogou 3, 4 jogos... Não, o O Neymar- Danilo tava em atividade. Ué, mas a questão é A momento temporada ou não é? tava rolando. É momento ou não é? Ele falou que eu me contradisse, né? Mas ele Agora. usou o momento do Danilo pra votar no Danilo. Jogando Agora, carioca. o Gerson, se você... Cadê, ó? Quero se vocês ver o colocarem comentário Gerson da no lugar galera do aí. Arrascaeta aí, ou pelo menos botar ali o nome, cobrir ali o nome de Gerson. Arrascaeta igual a Gerson, bota ali. Pra mudar ali, pra saberem que é o Gerson que eu tô falando. Eu voto no Gerson. Ah, para, ô! Hoje, 8 horas já. momento. Eu tô passando daqui Momento, da hora quem do tá programa, em fase entendeu? melhor Terça-feira nos de últimos 12 carnaval. meses, quem tá em fase melhor? Quem tá em fase É, melhor pega o na recorte. história recente? Não, o No recorte segundo tem que ser o semestre recente. do ano passado, Gerson e até o Arrascaeta. Exatamente. Claro, o Neymar não tava jogando. Pois é, mas agora, então vamos falar. Quer falar de momento? Beleza. Desse início do ano pra cá, quem tá melhor, Gerson ou Neymar? Gente, o Neymar pode estar jogando peteca. Peteca FC. Se ele tiver uma bola no pé, ele é melhor do que todos os jogadores do futebol brasileiro. Nada mais a acrescentar. Todos. Se Cara, o que o contradiz. Neymar jogou contra o Corinthians? Não, não foi bem. Ele vai pra semifinal agora, cara. Ele Não foi bem tá contra o valendo Corinthians, momento, não ele foi tá bem. valendo Neymar. Não foi bem contra o Corinthians, Entendeu? não foi. Que ele não tá valendo o momento, ele tá valendo Neymar. Vamos avaliar Neymar. Nome, grife. Vamos, grife. Vamos avaliar grife? Beleza. Neymar, Gente, ele e o ganha pior- qualquer um sabe aí. qual é o pior dessa história? Dá Eu um não sou pontinho, nem pode fã botar do um Neymar. pontinho. Imagina se Eu tô tendo que... Jogando peteca. Gente, eu tô tendo que ser a Neymar voz Zete, aqui não é Neymar da Zete. lucidez. Sendo que eu não sou Neymar Zete, eu não sou fã do Neymar. Mas, gente, vocês estão falando de Não, jogador... mas peraí. Mas Tá jogando bom, peteca com lucidez, pé vamos só, lá, com vamos pé lá. só. Qual é o recorte? Qual é o recorte? Obrigado, Raíssa. O Dos recorte- últimos jogos. Neymar Júnior, De esse é o janeiro pra recorte. cá. De janeiro pra cá é o recorte. O Neymar tá jogando mais. Gerson ou Neymar? Neymar. Tá jogando mais que o Gerson? Neymar. Tá jogando mais? O Gerson também não tá tão bem, né? Jogando mais segundo volante agora, esses últimos jogos. Sim. Então, Discordo. sei, eu acho que... Vai, Mas pela é o grife, Neymar, pela cara. grife. É, A pela briga é grife, boa? pela mídia, Neymar, é pela o grife, Neymar, pela mas grife. a partir de agora eu não aceito mais quando falar momento. Tá 6 a 0. Tá 6 a Ô, 0. produção, pega os números do Neymar aí desde que ele voltou pro Santos, por favor. Por favor. Pra gente falar sobre o Teve gol momento do olímpico, Neymar. teve 3 gol- gols. Tem 3 gols. Um de pênalti, Não, um de falta. tem assistência. E um olímpico. O Olímpico, o Arrascaeta quase assistência. fez contra o Vasco. Não foi? Não me lembro, acho que não. O quê? Foi contra quem? Que Quase, o Papa. Quase não é gol. Teve É um gol de pênalti igual do com Arrasca pré-convocação. com cavadinha. Ficava... Golaço de pênalti. Foi mais bonito que o gol de pênalti do Neymar. 7 jogos, 3 gols e 3 assistências. 7 jogos e 6 participações em gols. Mas no clássico, deu nada, né? Enfrentou quem? Bateu em bêbado, né? Quem? Nos jogos, esses Acabou jogos que de ele se fez classificar aí com o esses Red Bull jogos que ele Bragantino, fe- cara. Esses jogos que ele fez número foram os jogos que ele bateu em Cara, bêbado. eu tô tendo que defender Mas o tudo Neymar, bem, cara. vamos votar no Neymar todo mundo? Contra o Beleza. Red Bull Botou Bragantino um pontinho pra também. São Paulo aí, vamos lá. Fez passa- gol. É, mas... Sofreu a falta e fez Vamos gol. votar no Neymar. Jogou bem. Vamos votar no jogou Neymar bem. pra Também tá agradar uma o Pedrosa. goleada aí. Vamos lá. Não. Agradar não, cara. Filha lá. Vai me agradar não, Neymar Zete, cara. que a gente já conhece, Eu tô tendo conheceu que até defender hoje. o Neymar, cara. Neymar Zete, vamos Não, lá. agora eu vou falar sério, sem Valeu brincadeira. Valeu o voto. Neymar Zete, mas valeu o voto. Sem brincadeira, o Neymar voltou muito bem. Muito bem. Muito bem, tá jogando É que a gente muito. gosta de brincar com o Pedro. Tá leve. É Neymar, a não galera, tem olha o jeito. Júlio Porto, Pedrosa sofrendo, defendendo o Neymar. É mais ou menos Olha, isso, dito Júlio. isso, O Ganso. que eu passo aqui. Ganso tá voltando aí, vai voltar aí. Eu voto no Abel Ferreira. David. É muito difícil, porque é aquilo que a gente falou, né? O Abel é a estrela desse time do Palmeiras, é impressionante. Como ele consegue fazer um time, um elenco, vamos dizer assim, que pra mim, desde 2023 é
bom, mas mediano para bom. Longe de ser espetacular, longe de ter grandes estrelas. Tanto que... Obrigado, Papo. Obrigado, vai me acordar. Garçom, hein? Já deu uma assistência aí. Eu sei que ele gosta de cafezinho. Obrigado, Papo. Mas, assim, a torcida do Palmeiras cornetar o Abel, beleza. Uma decisão errada ou outra é até sacanagem, né? Porque o que ele faz com esse time, Sim. que não é um time estelar, não é um time da qualidade técnica individual do Botafogo do ano passado, do Flamengo dos últimos anos, inclusive o Flamengo atual. Então é impressionante, o trabalho do Abel é impressionante mesmo. Mas o Felipe também, né, com o potencial que ele tem. O Felipe disputou o Sub-17, campeão. Disputou o Intercontinental Sub-20, campeão. Disputou a Copa do Brasil, campeão. Disputou a Taça Guanabara, campeão. Supercopa, campeão. E jogando bem, na maioria das vezes. Sim. Então, Felipe Luiz. Então empatou. Ih, Empatou. a galera aí que vai ter que desempatar, hein? Não pode ser o Bruno, não. Vamos jogar no chat, então, pra gente finalizar então a live aí? Deixa no chat aí. deixa. O chat vai decidir. Vem Felipe pesadão, Luiz galera. ou Abel Ferreira. Papa votou no Felipe Luiz. David Sharp votou no Felipe Luiz. Eu e a Raíza votamos no Abel Ferreira. O chat vai decidir. Tem mais algum superchat, galera? Pra gente Cara, eu acho que poder o ler? chat não precisa decidir, não. Eu falei uma parada, mas eu vou falar. Vamos falar a verdade. O cara tem mais. Eu sei que o Pedrosa agora, uma hora fala de momento, outra hora fala de história, mas Ele não consegue mas o sustentar, Abel ele tem que me atacar, não é isso, entendeu? não, cara. É porque eu acho que o Abel, o que acontece? Respeita o critério dele. Mesmo com as críticas lá em São Paulo, Depende da posição. Aí eu não ia ter meu critério. Porque eu elogio muito o Abel no meu canal. Eu falo que, pô, o Abel, antes do Felipe aparecer, surgir no Flamengo, eu falava, pô, se o Abel pudesse ir pro Flamengo, eu queria o Abel no Flamengo. Queria. Porque eu Mas falava, não tem o DNA do Flamengo. cara, eu tô falando o seguinte, a qualidade, o que ele faz no Palmeiras, eu queria que acontecesse no Flamengo. Tá acontecendo agora com o Felipe. A gente brinca, zoa, ama demais o Felipe, torce pro Flamengo, tá feliz com o trabalho do Felipe. Tá filipado. Tá filipado, pô, muito. Só que, pô, eu acho que o trabalho do Abel não é... Aí que tá. Tem certas coisas que você vai analisar momento, mas tem certas coisas que você vai falar assim, o trabalho do Abel, ele se prova por muitos anos, cara, seguidos. Então, falou do Simeone aqui hoje, a gente falou. O cara se torna a camisa do time, cara. Você tem noção que muda o elenco inteiro, vem de jogador, sai de... Canal Vene Casagrande, fim de folga para o elenco. O elenco se reapresentou nessa terça-feira de carnaval. Iniciou a preparação para pegar o Vasco no sábado. Jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1-0. No jogo da volta, agora, as duas equipes se enfrentam no Maracanã, jogo 5h45 da tarde. E nós vamos falar como é que foi essa reapresentação do elenco. Vamos falar também sobre a arrecadação dos times na semifinal do Campeonato Carioca, tá? Vou te falar que os valores chamam a atenção de maneira negativa. Tem também possíveis datas, na verdade, as prováveis datas das finais, muita gente preocupada sobre o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, se após a data FIFA, isso atrapalharia, por exemplo, se o Flamengo chegasse à decisão. A gente vai falar sobre isso. Tem também premiação do Super Mundial, dei uma apurada nessa situação, porque muita gente está me questionando isso nas redes sociais e também em grupos de WhatsApp. E também a reunião do José Boto com o empresário do Arrascaeta. Teve reunião? Se teve, o que aconteceu, o que ficou combinado, nós vamos trazer no vídeo de agora também. Para as informações, galera, arrecadação com jogos de ida da semifinal do Campeonato Carioca. FERJ, a Federação do Rio de Janeiro, arrecadou R$ 143.239,90. Flamengo teve um prejuízo de R$ 89.060,10. Fluminense teve um prejuízo de R$ 114.276,22. Vasco teve um prejuízo de R$ 133.590,16. E Volta Redonda teve um prejuízo de R$ 171.414,34. Isso é um dos motivos que faz o Campeonato Carioca ficar cada vez mais esvaziado. Os clubes não dão tanto valor mais, os torcedores não dão tanto valor mais, e vai acontecendo aos poucos. Ano passado já tinha acontecido, esse ano também. Ano que vem, se continuar dessa maneira, vai ser desse jeito também.
pouco valorizado. Não sou a favor de acabar campeonato estadual, sou a favor de reformular o campeonato estadual, no caso, o campeonato carioca. Cara, eu sou muito saudosista, sou apaixonado pelo campeonato carioca. Acho o campeonato carioca extremamente importante para os clubes de menor expressão aqui do estado do Rio de Janeiro, mas a forma como é feito, inclusive não tem nem premiação para o campeão. Como é que você entra num campeonato longo que tem potencial de fazer seus jogadores se machucarem, e é o que acontece, sendo que no fim das contas, se você for campeão, você não tem nem premiação. Não faz o menor sentido, mas é isso que acontece atualmente. E por falar em final de campeonato carioca, saiu lá na Ferj o seguinte: primeiro jogo da final do campeonato carioca na quarta-feira, dia 12 de março, e o segundo jogo no final de semana do dia 15, ou seja, vai ser sábado, dia 15, ou domingo, dia 16. Mas o primeiro jogo já está definido, vai ser no dia 12, ou seja, daqui a uma semana, né? Hoje é dia 4, daqui a uma semana, na quarta-feira que vem, já é o primeiro jogo da final e o segundo jogo no final de semana seguinte. Então, você que estava preocupado do segundo jogo ser pós-data FIFA, poderia prejudicar o Flamengo, caso o Flamengo chegue de fato a essa decisão, o que eu acho que vai acontecer, tá? O Fluminense, para mim, impossível perder a vaga depois de ter metido 4-0 no Volta Redonda no jogo de ida. Mas fica essa dúvida aí, Flamengo ou Vasco? Eu acho que o Flamengo é o grande favorito, obviamente. E os torcedores rubro-negros estavam com medo disso, do segundo jogo ser pós-data FIFA. Não vai acontecer isso. Os dois jogos serão antes da data FIFA. Lembrando que a seleção brasileira tem uma lista ali de pré-convocados com 6 jogadores do Flamengo. Vamos mudar de assunto. Cara, tem uma parte da entrevista do José Boto, a gente falou sobre essa entrevista que ele deu para a Bola, lá de Portugal, e ele tem uma declaração, cara, que é assim, me chama a atenção. O Flamengo é um time de grande dimensão. Para vocês entenderem, é um Benfica multiplicado por 40. Estamos falando de um Benfica que é enorme em Portugal. E o José Boto, não sei se ele está sendo demagogo ou se de fato pensa isso, mas essa declaração me chama muita atenção. É uma declaração que tem muito impacto. E eu até postei nas minhas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram, porque me chamou muita atenção. E por falar em Benfica, galera, o ex-goleiro Júlio César, que para mim é ídolo do Flamengo, ele deu uma entrevista à FIFA. Em um trecho, ele foi questionado para qual clube torcerá no Super Mundial de Clubes no meio do ano, competição que terá as participações também do Benfica e Inter de Milão, times que o Júlio César também é considerado ídolo. E ele foi muito sincero quando ele foi questionado sobre isso. Ele falou, abre aspas, é difícil opinar sobre isso. O que eu posso dizer é que são 3 clubes que eu tenho uma gratidão enorme. Cada passagem tem a sua história. Acho que no Flamengo foi o início de tudo. O clube onde cheguei com 12 anos de idade é o clube do meu coração. Ajudou-me a ser um jogador profissional. Também me formou como pessoa, como homem. É óbvio que o meu coração vai estar sempre mais para o Flamengo. Isso é um fato. Mas é difícil opinar qual equipe vai chegar mais longe. Vou torcer muito para que os 3 possam chegar o mais longe possível, que façam uma grande competição. Cara, eu considero o Júlio César muito ídolo, muito mesmo, de verdade. Eu peguei o começo do Júlio César no Flamengo e eu peguei também ele encerrando aqui no Flamengo, quando ele veio jogar alguns meses aqui, 2017, acho que é isso, 2017, no máximo 2018 ali, quando ele veio. Ele, na ocasião, até brigou com a esposa dele. Não sei nem se ainda é a esposa dele, tá? Vou ser sincero, tô por fora da fofoca aí. Susana Verne, na ocasião, enfim. Isso foi parar em site de fofocas por aí, porque foi postado no Instagram. Dito isso, galera, Super Mundial. Muita gente me questionando sobre premiação. Venê, quantos clubes vão ganhar? Quanto o Flamengo vai ganhar com essa premiação? E eu fui apurar. O que me falaram foi o seguinte, ainda não saiu o valor da premiação, tá, para esses clubes na participação no Super Mundial. Há contratos comerciais para serem fechados, novos patrocinadores. Enquanto não houver o total de grana que vai entrar, não tem como saber quanto e como vai distribuir para os clubes. Mas amanhã tem reunião do conselho. É possível, mas não provável que saia algo. E aí eu fiz até uma pergunta para essa pessoa, me tira uma dúvida. Essa reunião do conselho acontece aonde e quem participa? Essa pessoa respondeu, se reúne a cada 3 meses, mais ou menos. O conselho tem 37 membros, 36 indicados pelas confederações continentais e mais o presidente da FIFA.
Aí ele logo depois botou aqui, na verdade são 28 indicados pelas confederações e mais 8 vice-presidentes da FIFA e mais o presidente da própria FIFA. Mas nesse caso não é uma reunião para tratar do Mundial de Clubes. Essa reunião tem sempre para discutir sobre tudo. O Super Mundial vai ser apenas mais uma pauta nessa reunião. Então, assim, os clubes ainda não sabem quanto vão ganhar na participação, pelo menos os clubes brasileiros. Óbvio que os europeus já devem ter uma noçãozinha ali, né? Mas os brasileiros, por exemplo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Flamengo não sabem quanto vão faturar na participação desse torneio, mas com certeza será uma verba muito alta. Para finalizar nosso vídeo, galera, sobre a reunião do José Boto com o empresário do Arrascaeta. Só uma atualização, postei no meu Twitter e também no meu Instagram o seguinte: como a imprensa uruguaia noticiou, o empresário de Arrascaeta teve um encontro com José Boto, dirigente do Flamengo, para debater a situação contratual do meia. Neste café informal, o agente confirmou o interesse em estender o vínculo, que hoje é válido até dezembro de 2026. O combinado ficou o seguinte: o representante enviará nos próximos dias a ideia do novo tempo do compromisso e valores que ele deseja receber nesse novo contrato. O Flamengo trata o assunto com naturalidade e sem pressa. A prioridade é pulgar. Essa situação já está muito bem encaminhada, falta apenas assinar uma renovação por mais 3 anos. E Varela. Lembrando que esses 2 jogadores têm contrato atualmente até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano, podem assinar o pré-contrato e sair de graça. O Varela, embora seja reserva, mas é um jogador que Felipe Luiz gosta muito. Inclusive, mesmo com o retorno do Ayrton Lucas, o Varela foi titular na lateral esquerda. Ou seja, improvisado. E o Felipe Luiz explicou isso, falou, olha, não foi o Ayrton Lucas que foi poupado, foi o Varela que brigou pela titularidade na lateral esquerda e conseguiu. Méritos ao Varela. Não é porque o Ayrton Lucas foi poupado, não. É o Varela que brigou pela posição e conseguiu jogar como titular mesmo, em uma posição improvisada ali na lateral esquerda, mas isso ele já fez em vários momentos, não só dessa vez. Eu particularmente acho o Varela um jogador útil. Para mim não é titular, não acho que tem que ser o reserva imediato do Wesley quando o Wesley for vendido, mas é um jogador extremamente útil. Ele entrega isso aí, ó, regular, mas é um regular bom, eu pelo menos acho. Acho até que o Flamengo tem que renovar sim o contrato dele. Quero a sua opinião também. Falando aí do Flamengo, né, cara? Segundo o torcidaflamengo.com.br, o Flamengo contratou o Jorginho já. Então o Jorginho é do Flamengo, claro que vai vir só depois na metade do ano. Segundo a informação, o salário dele por 3 anos será de 1,8 milhão de reais, tá? 1,8 milhão de reais. É aquele negócio, né? O contrato já está fechado, a boca já está fechada, não está assinada ainda, né? Mas é aquilo que a Leila Pereira disse, né? Homem é homem, né? Com certeza ele não vai voltar atrás. Então já tá, tudo já acertaram o salário, tudo. Então o Jorginho praticamente é do Flamengo. Salvo se alguma excepcionalidade acontecer, o que eu não acredito, tá? Então, Jorginho pode chegar no Flamengo, ainda não sabe a data que ele vai chegar, mas vai acabar a temporada lá europeia, né? Que acaba em maio e junho ele já aparece aí no Flamengo. Então é só aguardar. Mas segundo aí a galera e vários sites que eu vi aqui, já tá certo, né? Tipo assim, acertou as bases e agora só falta assinar. Esse que é o ponto. Provavelmente vai ter exame médico também, e aí depois assina, e praticamente do Flamengo não tem outro caminho para ele ir, não. O Flamengo teve uma mudança muito na janela. Como é que vai ser? Se vai contratar mais, se não vai? Se bem que o Flamengo tá completaço, né? Realmente tá um timaço completo. Não tem, vai trazer quem é o complicado, né? Mas o Boto, cara, ele surpreendeu aí, que ele fez uma comparação, na verdade perguntaram para ele, né? Lá da Europa, lá do jornal português Record, sobre Flamengo comparando com o Benfica. E ele falou que o Flamengo é muito maior. Ele não pensou 2 vezes, ele tá impressionado com o tamanho do Flamengo, cara. Ele falou assim, ó, o Flamengo é um clube com outra dimensão. É um Benfica multiplicado por 40. Puta que pariu, velho. Acabou com a portuguesada lá, né? Imagina, velho. Uau, os caras todos orgulhosos do Benfica, Porto. Ih, Flamengo é muito maior. Tudo que se passa no Flamengo tem uma repercussão enorme, que também é algo que qualquer um de nós da Europa não está habituado.
Vamos jogar jogos do estadual em Brasília. São centenas e centenas de pessoas à espera do ônibus no aeroporto. Quando jogamos a Supercopa em Belém, houve pessoas que não saíram, não arredaram o pé da porta do hotel durante horas e horas, na esperança de ver um jogador ou um contato com um treinador. É um poder popular enorme, mas que depois tem a outra face da moeda, né? Quando as coisas não correm bem, o que felizmente ainda agora não aconteceu com ele, né? Pode dar problema. E a gente sabe, né, que a pressão no Flamengo realmente é gigantesca. Mas tá bem, mudou a postura do profissionalismo, acho que isso é muito importante. Né? Conseguiram aí efetivar o Felipe Luiz, está fazendo um excelente trabalho, surpreendendo a todos. Claro que é cedo ainda para falar muito, mas a galera está se empolgando, tá todo mundo empolgado com o Felipe Luiz. Inclusive os jogadores, né? Como eu já falei aqui em outros vídeos. Então, realmente, o Flamengo é gigante, cara. Tem mais de 40 milhões de torcedores. Eu que sou palmeirense, eu reconheço isso porque, cara, eu vejo só na internet mesmo, cara. Bate Flamengo lá no Google. Rapaz, é um monte de coisa. Aí, sabe, páginas e páginas e páginas de notícia do Flamengo, de todo mundo falando do Flamengo. Aí você bate qualquer outro. Corinthians, também tem, mas não é tanto. Palmeiras, tem bastante, mas também não é tanto. É bem menos, cara. São Paulo, cara, não tem nenhum clube hoje em tamanho de torcida e de engajamento, de mídia se compara ao Flamengo no Brasil. Eu acho que nenhum, tá? E aquele negócio, se o Flamengo fosse europeu, com esse monte de torcedor que tem aqui, rapaz do céu, ia arregaçar também. Não tem o que ver. Então o Flamengo é gigantesco e o José Boto tá impressionado com isso, né? Falar que é 40 vezes mais que o Benfica, nossa senhora, você imagina como é que tá o cara tá pensando, né? O que o cara tá impactado quando ele veio aqui e tá trabalhando no Flamengo, né? Excelente notícia para o Flamengo. Diretoria do Mengão já começa a trabalhar em novas contratações. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da resposta que a Ferg deu e o Flamengo já consegue se planejar para uma final do Campeonato Carioca. Com uma excelente notícia. Hoje, pela manhã, o Flamengo se reapresentou, voltou às atividades de treino e tanto o Juninho como também o Alexandro são esperados no jogo do próximo sábado. Existe uma expectativa muito grande que, comparado ao time do último sábado contra o Vasco, o técnico Felipe Luiz ele tenha 3 reforços. São eles o Danilo, que foi poupado por conta do desgaste físico e o jogo ter sido num gramado sintético, o Alexandro, que sofreu uma lesão, e também o Juninho, que também sofreu uma lesão. É óbvio que a situação do Alexandro e a situação de Juninho vai ser definida até a próxima quinta-feira. O Flamengo treinou hoje, treina amanhã, na quinta treina de tarde, e aí vai se saber se realmente ele volta ou não, se tem ou não condição de já jogar contra o Vasco esse segundo jogo. Já que eu tô falando de Flamengo e Vasco, deixa eu falar da resposta que chegou pro Mengão na tarde desta terça-feira. A Ferg já bateu o martelo e já definiu os 2 jogos da final do Campeonato Carioca. Vão acontecer na quarta-feira, dia 12, e no sábado, dia 15, ou no domingo, dia 16. Havia até uma expectativa de acontecer, por exemplo, no final de semana do dia 15, ou no 15 ou no dia 16, e depois lá no dia 26. O que acontece é o seguinte, o Fluminense já está praticamente classificado, e o Fluminense perde jogadores importantes para a seleção, como por exemplo o John Arias, que é um dos principais jogadores da equipe tricolor. O Flamengo, caso passe do Vasco, venceu o primeiro jogo por 1-0, caso passe do Vasco, o Flamengo tem a vantagem, pode até perder por 1 gol de diferença, passando do Vasco, o Flamengo vai ter a mesma dificuldade, porque tem um monte de jogador aí que podem ser convocados, o Flamengo pode perder até 11 jogadores durante a data FIFA. Então, com isso, a Ferg já tomou a decisão. Quarta-feira é o primeiro jogo da final, dia 12, e depois, no sábado ou no domingo, sábado 15 ou domingo 16, é o último jogo, e aí já termina o Campeonato Carioca. Para tudo, vai para a data FIFA, volta da data FIFA dia 25, 26 na verdade, né? Dia 26, e no dia 28 já começa ali o Campeonato Brasileiro. Flamengo muito bem informados de tudo. É isso aí, nação rubro-negra. O que vocês acharam dessas análises e quem vocês acham que vai sair vencedor nesse confronto
Na sua opinião, realmente o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo? Comenta aí embaixo, deixa sua opinião. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Lembrando de deixar os créditos, né, para ESPN Brasil, Frazoeiro, Vene, Casagrande e Placar Aberto. Até o próximo vídeo.